Bom dia, Escola Bíblica Dominical, bom dia, Ieban, bom dia, pastor e Carmen Lúcia, que a graça do nosso Deus esteja sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre a nossa igreja. Vamos continuar o nosso pequeno estudo, a nossa pequena devocional, Cartas Paulinas, Mensagens Divinas. Estamos falando sobre a santidade da igreja, e veremos hoje mais um pedacinho curtinho sobre a santidade relacional na igreja. Nós vimos pessoal, nós vimos a santidade pessoal domingo passado, você e Deus, o Senhor e você. Agora a santidade relacional, mas relacional na igreja. Como que está a nossa vida na igreja? A nossa vida na igreja hoje. Eu sou a igreja. Aprendemos com o nosso pastor esse ensino interessante, verdadeiro e fácil de entender. Quem é a igreja? Sou eu. E como é que eu estou me relacionando com a igreja? Com a igreja nós estamos afastados do templo, do prédio, mas nós somos a igreja, na família, em casa, entre os irmãos, esposa, filhos, avós, primos, os irmãos, que de vez em quando nos encontramos. Outro dia eu encontrei a Yolanda no Extra. A gente está sempre, uma vez encontrei a Leslie no Yamauchi, estamos sempre nos encontrando, mesmo tendo cuidado do distanciamento. Nós, igreja, irmãos, vamos ver um pouquinho do que Paulo nos ensina, o que Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, mais precisamente o versículo 6, o 8, 6 e o 8. Paulo fala muito sobre isso. Mas vamos iniciando. A santidade na igreja, a santidade em si, não consiste para eu ficar longe da pessoa, longe do indivíduo, longe do pecador, longe daquele que não quer seguir a Cristo, longe daquele que não conhece ao Senhor Jesus. A santidade não consiste neste comportamento de eu me afastar do outro, mas pelo contrário, de nós andarmos juntos para testemunharmos. Não andar nos lugares por onde essa pessoa anda, se frequenta lugares que não convém ao cristão, que não convém a nós. Não, andar é estar perto, é estar falando, é estar ensinando, é estar orientando, é estar testemunhando da luz que é o Senhor Jesus. E não se afastar. O nosso Deus, Ele deixa bem claro para nós que Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E da mesma maneira, nós que temos o Espírito Santo de Deus que nos dá o discernimento, então a santidade relacional na igreja implica de estar me relacionando com os meus irmãos. Dentro, eu falo do templo agora, dentro do templo, embora não estejamos lá, e fora do templo. Com a igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, com o irmão. Seja no mercado, seja no shopping, entre aspas, em casa principalmente, na escola principalmente, no trabalho, nos encontros. Como que eu estou testemunhando do Senhor Jesus, essa santidade? Então, entendendo rapidinho, a santidade não implica de eu me afastar do pecador, mas sim, eu convivendo com ele, eu não me envolvo com o pecado. Mesmo pecado que ele comete, mesmo pecado que ele vive, eu não me envolvo. Pelo contrário, eu ali serei forte pela graça do nosso Deus, de não fazer as mesmas coisas que ele faz, porque ele não tem a luz do Senhor Jesus, ele não tem o discernimento do Espírito Santo. Então, eu tenho que estar ali convivendo com ele, no dia a dia, no trabalho, na escola, em casa, meu vizinho. Vou conviver, mas dando testemunho da vida santa, da vida em amor,
Primeiramente, a vida em amor. Nosso Deus quer que vivamos, quer que todos nós, que eu e você, que nós tenhamos uma vida de testemunho. Testemunho em amor. Amor ao nosso Deus, testemunho do seu amor. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 10. Verso 9, vou ler o 9 e o 10 para os irmãos. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé. Então, nossos irmãos na fé. Pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Então, Paulo está se referindo aos irmãos na fé. Lembrando que no início, né, da igreja tessalônica, muitos se converteram, muitos gentios, muitos que tinham ainda os padrões antigos dos romanos, a vida no pecado, e eles tinham que deixar essa vida. E Paulo deixou escrito, deixou para outros pastores que estavam à frente da igreja, para ensinar o caminho certo, ensinando a palavra certa, dando testemunho da verdade. Então nós precisamos, e um dos ensinos de Paulo é que nós devemos isso, o amor. A ninguém devemos nada a não ser o amor, aos irmãos da fé e também àqueles que não são da fé. Olha só, não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos na fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros. Agora o verso 10, pois é esse o amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Então, nós temos que viver a nossa vida normal, nossa vida cotidiana, trabalhando, servindo a Deus em nossa igreja, mesmo com as portas fechadas, isto é, o templo, as paredes fechadas. Mas nós devemos nunca nos esquecer do amor. E esse amor implica de fazer o bem para o nosso próximo, fazer o bem para os nossos irmãos da fé. E esse ensino da santidade é muito importante, porque não é nos afastando daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, daqueles que não conhecem a salvação que o Senhor Jesus, que o nosso Deus nos oferece. Nós temos que estar perto para darmos testemunho. Nos afastando, não vai haver diferença. Na educação, nós costumamos falar também que a educação acontece também na vida da criança, na vida do jovem, do adolescente, através do convívio. O meio influencia o cidadão, o indivíduo, a criança, o adulto, o adolescente. Então, é através do convívio, indo ao cinema, indo ao teatro, lendo excelentes e bons livros, a roda de conversa entre as crianças, a roda entre os amigos, adolescentes, universitários, a conversa entre família, as viagens, os passeios, as festas, a troca de conhecimento, acontece a educação. Um influencia no outro, para o bem, para o que é certo. E na vida cristã, não deixa de ser diferente. Nós precisamos influenciar, sim, o meio em que nós vivemos, através do testemunho do amor de Deus ao próximo. Santidade é você estar convivendo com o pecador, mas fazendo a diferença, dando testemunho da verdade. E a verdade é Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É difícil de entender, mas o Senhor nos dá, através do Espírito Santo, o entendimento. Nunca jamais nos afastarmos do pecador, mas lançarmos nossas mãos, lançarmos a palavra de Deus através do testemunho, através da nossa vida, do nosso dia a dia. E assim Ele irá descobrir, irá ver em nós a luz de Cristo, irá dizer: eu quero ser como aqueles irmãos,
lá da IEBAN. Eu quero ser como essa família que frequenta a IEBAN. Eu quero ser como você, porque você dá testemunho e é maravilhoso. Imagino que a sua vida deve ser linda, maravilhosa. É isso que precisamos fazer. A igreja deve ser uma igreja viva, um corpo vivo, não se escondendo, mas mostrando a luz de Cristo através do nosso dia a dia, do nosso viver em casa, na igreja, principalmente na igreja, na escola, no trabalho, testemunhando, não nos afastando. E aí estaremos mostrando, dando um testemunho da verdadeira luz, da verdadeira luz da salvação, da santidade, vivendo no mundo sem ser do mundo, mas não se escondendo daquele que precisa conhecer e ver a verdadeira luz. Deus abençoe vocês, meus irmãos, e até a semana que vem. Até semana que vem. Deus abençoe. Pai, o teu grande amor me inspira. Pai, o teu resplendor me anima. Tua luz ilumina os caminhos meus, como um sol. O amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, vem trazer a luz que vem da glória. O teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol às nações trazer misericórdia. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real.